pessoal, eu sou o Rubens Nigro, sou responsável pelo departamento comercial da Sport Promotion. A gente criou esse programa com a DNews, o Bate-Bola com o Mercado, onde nós vamos falar com grandes nomes do nosso mercado de marketing publicitário, grandes agências, para entender um pouco mais sobre o cenário atual, sobre o nosso mercado e entender também um pouco da estratégia deles relacionada ao mercado esportivo. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Isabela Zakizuki, diretora de marketing sênior da P&G Brasil, e nós vamos falar um pouco sobre o grupo, falar um pouco sobre o mercado. Tudo bem, Isabela? Tudo bom, obrigada pelo convite. Muito legal. Antes de a gente entrar nas perguntas aí, eu gostaria que você falasse um pouco do grupo P&G, de quais as estratégias, de tudo que você pensa para o mercado aí. A P&G é uma das maiores multinacionais de bens de consumo do mundo. E aqui no Brasil, apesar de ter uma história mais recente, está presente em 90% dos lares brasileiros com pelo menos algum dos seus produtos. Então a gente faz parte do dia a dia de muitos brasileiros e brasileiras com o nosso portfólio que vai de limpeza, higiene e beleza, medicamentos. É uma empresa que também coloca como parte da sua estratégia inovação. Inovação está no nosso DNA. Além disso, acredita muito no jogo da superioridade. A gente acredita que estamos aqui para oferecer superioridade para os consumidores, seja na embalagem, na fórmula do produto, na comunicação, um valor superior. E também acreditamos no outro pilar muito importante, que é de, além de ser uma força para o crescimento, ser uma força para o bem. Então a gente também tem uma agenda de cidadania bastante relevante, bastante importante, e que coloca a P&G, acho que para além do mundo dos negócios, mas também para garantir que a gente faz o bem em relação a igualdade e inclusão, sustentabilidade e impacto na comunidade que está ao nosso redor. Isabela, quais são os desafios previstos para 2022 dentro do nosso mercado publicitário? Bom, acho que o mercado publicitário depende de um conhecimento profundo dos nossos consumidores, né? E os consumidores se ajustam ao contexto. Então, acho que nos últimos anos a gente já vem passando por uma velocidade de transformações do contexto em que a gente vive muito grande. Em 2022 não vai ser diferente. A gente sabe que com a pandemia muitos hábitos dos consumidores mudaram. Então, em 2022 a gente também vai ter que entender quais desses hábitos vão permanecer, quais desses hábitos vão mudar novamente, e com isso a gente também tem que adequar toda a nossa oferta para o consumidor, toda a nossa comunicação para o consumidor. Esse definitivamente é um dos desafios. Acho que a gente também tem um desafio do cenário macroeconômico também do Brasil, que também faz com que a gente pense como que vai reagir esse consumidor, por exemplo, a inflação que vem acelerando, ou como vai ser a prioridade na cesta de consumo diante de tanta volatilidade. Isso também afeta o nosso planejamento. E além disso, eu acho que existe a evolução e a aceleração das tendências que a gente já vê dos últimos anos. Então, a comunicação hoje, ela evolui de uma maneira muito mais rápida, com o marketing 1 para 1 ficando cada vez mais relevante. Então não basta só a gente ter um marketing massivo, a gente precisa também falar 1 para 1 com os consumidores, garantir que eu tenho a oferta certa, a mensagem certa para o consumidor na hora certa. A demanda cada vez mais alta e a exigência cada vez maior, justamente pelo que está por trás do que as marcas e as companhias fazem. Então, além de oferecer um bom produto, quais são os comprometimentos, quais são os ingredientes que vêm nesse produto, ou qual o comprometimento que essa empresa, essa marca fazem pela comunidade que estão ao redor. Essa também é uma exigência cada vez crescente dos consumidores e que a gente vê no Brasil também acelerando significativamente. Então, acho que quando a gente coloca todos esses elementos no bolo, a gente sente que 2022 vai ser mais um ano em que os profissionais de marketing, o mercado publicitário, precisam evoluir numa velocidade cada vez maior do que a do ano anterior. Então eu acho que esse é um desafio não só para o mercado, mas também individualmente para os profissionais do mercado publicitário, porque a gente precisa acompanhar uma velocidade de mudança muito maior. Não, sem dúvida. E assim, a P&G tem uma lista de produtos enorme. Sim. Né? Então acho que cada produto vocês devem pensar
de uma determinada estratégia, né? Então, se quiser falar um pouco dos produtos, fique à vontade, porque eu acho que vocês têm um desafio enorme, né? Dentro dessa linha de produtos aí, gigante. Cada produto você tem um direcionamento, você tem uma espécie, é o que você falou, você quer chegar num produto foco. Então, se quiser falar um pouco sobre os produtos. Com certeza. Eu acho que realmente a gente tem unidades de negócio que vão de beleza, que aliás é uma unidade que eu lidero diretamente, como a parte de cabelos e de desodorantes, até cuidados femininos, medicamentos, cuidados com a beleza também masculina, e também a parte de fraldas, por exemplo. Então a gente tem uma gama de produtos muito grande e a gente conta com estratégias que nos une. Então, por exemplo, não importa em qual categoria você atua, a superioridade, a inovação como DNA, a inovação também na parte da comunicação são fios condutores de todo o portfólio da P&G. Mas sim, existem as especificidades e a gente sabe que a importância de cada elemento para uma categoria ou para uma marca diferente vai variando. Então, por exemplo, o mercado de beleza, o mercado de cabelos, é um mercado altamente movido por inovações, por tendências. Então, a gente precisa o tempo inteiro não só estar antenado ao que os consumidores querem, mas também antecipar essas demandas, trazer inovação e comunicar essa inovação de uma maneira clara que torne esses produtos atraentes. A gente vê, por exemplo, no segmento de fraldas, a conversa é diferente. A gente tem um portfólio que ele é muito relevante, um portfólio que é cada vez mais vertical para atender com produtos diferentes, grupos que buscam proteção, por exemplo, diferente para os seus bebês. Mas aí a gente vê, tá bom, e quais são os desafios que eu tenho também com a comunicação de uma categoria que historicamente foi construída se comunicando com mães e mulheres e que agora a gente precisa construir falando dela também com os pais, também com os homens. São quebras de paradigma que a gente também enfrenta em cada uma das nossas categorias. Quando a gente vai para uma questão, para uma categoria como a de Gillette, que é a de lâminas. Aí é uma situação em que a gente vê a P&G é praticamente o mercado, tem uma participação desse mercado muito grande. Gillette é uma marca que praticamente representa a categoria. Então existe aí um desafio de como que eu continuo fazendo essa categoria crescer, dado que eu represento a categoria. Então são desafios diferentes e acho que o peso do elemento-chave ou dos elementos-chave de cada uma dessas categorias faz com que puxa um pouco do plano de cada uma delas para o crescimento. Mas sempre, como eu falei, mantendo os elementos que são pilares da P&G como fios condutores de todo o portfólio. Muito legal. Até você citou um exemplo, vocês conseguiram chegar ao auge de ter um produto de vocês, uma marca, onde a pessoa, em vez de comprar o produto, pede pela marca. Eu quero comprar um Gillette, né? É verdade. Como se fosse um aparelho de barbear. Então, vocês estão de parabéns, acho que vocês estão fazendo o trabalho certinho. Quais foram os maiores impactos e reações causados pela pandemia para vocês? Olha, a pandemia definitivamente colocou uma série de desafios para a P&G, mas desde o começo, acho que algo que deu muito certo foi um estabelecimento muito claro de quais seriam as nossas prioridades naquele momento. A prioridade principal era cuidar dos nossos funcionários, nos escritórios, nas plantas, no time de campo, de vendas, então essa foi a prioridade número 1. A segunda prioridade, encarando que nós temos um portfólio de produtos essenciais, foi garantir que a gente teria o abastecimento correto, que a gente não deixaria os nossos produtos faltarem para o nosso varejo, para os nossos consumidores, em um momento que eles seriam tão críticos. Então a gente assumiu e abraçou a missão de cuidar e abastecer dos nossos consumidores, tornando a nossa cadeia de suprimentos ainda mais resiliente para estar disponíveis com a nossa gama de produtos para os consumidores nesse momento. E a terceira missão que a gente assumiu foi o fortalecimento da nossa agenda de cidadania, sabendo
responsabilidade que nós carregamos e que, portanto, a gente deveria, num momento tão difícil, ser ainda mais um agente de força para o bem, tendo um impacto positivo na comunidade. Então, pensando nessas 3 prioridades e falando um pouco agora sobre o negócio, sobre as nossas marcas. Além da prioridade de abastecer os consumidores, a gente também quis estar ainda mais próximo deles nesse momento. Justamente porque a gente sabia que muitos desses hábitos iam mudar e que a gente precisaria ajustar os nossos planos para oferecer os que os consumidores precisariam nesse momento. Então eu vou dar um exemplo. Na P&G a gente fala com consumidores todos os meses. Não existe um mês em que eu não tenha um contato com os consumidores. Na pandemia isso ficou mais desafiador, mas ao invés da gente recuar, a gente trouxe uma agenda de contato com os consumidores virtual, mas ainda mais forte. A gente criou momentos em que os consumidores eles faziam a própria agenda deles na pandemia, o diário deles, para que a gente pudesse entender a fundo como aqueles hábitos estavam mudando e como a gente tinha que mudar as nossas inovações, as nossas comunicações para melhor servi-los. Durante a pandemia, a gente aumentou o nosso número de lançamentos em 30%. É um número significativo. E esses lançamentos, muitos deles não estavam planejados antes da pandemia. Eram questões, por exemplo, como que eu posso lançar embalagens maiores para aqueles consumidores que querem ir menos vezes ao ponto de venda ou que estão buscando um valor melhor por litro, por ml dos nossos produtos. Mas como que eu também penso naquele outro consumidor que agora está com o bolso ainda mais apertado e não vai poder ter um desencaixe tão alto, então, para esse eu preciso lançar embalagens menores. Como que a gente entendeu que as mulheres brasileiras que vão em média 2 vezes para o salão de beleza, agora estavam fazendo tratamento dentro de casa? E a gente lançou, por exemplo, máscaras de tratamento que vinham um creme e uma touca para que ela pudesse ter a hidratação do salão na casa dela. Esses são alguns exemplos de produtos ou embalagens que compuseram esses 30% de aumento na inovação que a gente teve durante a época da pandemia. E no pilar de comunicação isso também foi muito importante, porque as nossas marcas assumiram um papel de oferecer ainda mais informações para os consumidores naquele momento e também entretenimento. Então um exemplo que eu acho icônico é de Pampers, que já é uma marca conhecida por batizar tantos chás de bebês e que inaugurou chás de bebês virtuais de Pampers, para que as mamães que tiveram filho durante a pandemia pudessem ainda assim ter esse momento, mesmo que por trás de uma tela de computador. Ou as marcas de beleza, como Pantene, por exemplo, que lançou uma série de tutoriais e explicações sobre os nossos produtos para ver como cada um deles poderia ser usado para os tratamentos de salão em casa. Porque uma das coisas que a gente percebeu foi o cuidado da mulher brasileira, ele também não recuou. Ela continuou com a mesma vaidade, sim. Só que agora eu tenho que fazer dentro de casa. Então esses são alguns exemplos na parte de negócio do papel das nossas marcas. E no pilar da cidadania, um exemplo que eu gosto muito, que é muito próximo ao meu coração, foi o lançamento da aceleradora social da P&G. Um grupo, e algumas pessoas até estão nos olhando aqui nesse momento, a Laís, que está atrás das câmeras, é uma parte das pessoas que trouxe para a vida a aceleradora social. Em maio, ou seja, 2 meses depois que a pandemia começou, um grupo da P&G falou, gente, tem tanta ideia por aí que a gente poderia catalisar para acelerar ideias de como minimizar os efeitos da pandemia na economia ou na saúde. Por que a gente não começa a buscar essas ideias no mercado? E com a criação da plataforma da aceleradora social P&G, a gente abriu para pessoas físicas, pessoas jurídicas inscreverem suas ideias para que a P&G pudesse aportar com recursos, seja dinheiro, conexões ou mentorias, selecionar algumas ideias para que elas pudessem ser aceleradas. A aceleradora social ela nasceu em maio, mas virou uma plataforma perene, maio de 2020. A gente está em quase abril de 2022
E essa plataforma já teve 3 edições diferentes. Ela já depois evoluiu para uma plataforma racial, em que a gente trabalhou em como então dar essa mesma oportunidade mais para empreendedores negros. E depois ela evoluiu no final do ano passado, já inspirado em 2022, em catalisar ideias de jovens potências, com um projeto que chama 22 Vozes. Então, não posso deixar de falar, além das marcas, além dos produtos, também da nossa agenda de cidadania, que mudou bastante, acelerou bastante durante a pandemia. Muito legal. Tomara que isso sirva de exemplo para outras empresas, né? Concordo. Se todas as empresas resolvessem fazer isso. Aqui a gente não tá para competir, a gente tá para realmente garantir que mais empresas possam fazer a mesma coisa. Exatamente. A ideia não é competição, a ideia é que todo mundo tenha um cunho social e que possa ajudar as pessoas. É isso mesmo. Como que a empresa pretende utilizar as mídias durante o ano para se reaproximar dos consumidores após esse período de pandemia? Perfeito. Acho que é algo que veio para ficar e a gente continua mantendo essa aproximação com os consumidores no meio digital. Acho que nesse novo contexto, além da forma, o conteúdo também que é relevante para os consumidores pode mudar. Então, o acompanhamento que a gente tem de perto dos consumidores, ele permanece e vai garantir que a gente continue adequando as nossas mensagens para eles. Acho que um ponto que é relevante, eu vou até citar um projeto recente de mídia que a gente tem e que tem funcionado muito bem, é o próprio patrocínio do BBB, né, do Big Brother Brasil. Esse é o 2º ano que a gente patrocina o BBB, nesse ano com 4 das nossas marcas, Pantene, Oral-B, Vick e Downy, e que tem funcionado justamente até para o ponto central que eu gostaria de trazer para responder essa pergunta, que é a integração da mídia. A gente está falando de um patrocínio de um programa de TV, mas muito do suco que a gente tira desse patrocínio também acontece na conversa no digital. Justamente porque a gente não está lá só colocando um comercial. A gente está com os nossos produtos sendo parte do contexto dentro da casa, e a conversa que já existe ao redor do programa, ela também acontece em relação às nossas marcas. Então as nossas marcas, elas também estão preparadas para entrar nessa conversa no digital e acabar gerando muito mais identificação com os consumidores, porque não é mais uma peça de comunicação que eu veiculo e que o consumidor assiste. Agora se transformou em uma conversa. E a gente tem visto isso de uma forma fantástica. Tem alguns exemplos, a nossa marca Downy, que foi chamada por um dos participantes de Doni, e agora Doni virou praticamente o novo nome da nossa marca. A gente abraçou isso. É muito legal. Ou Pantene, que fez uma festa icônica e que abriu o palco para conversas muito importantes para a sociedade, levando a Lineker, por exemplo, para ser uma estrela dessa festa que celebrava, enfim, um lançamento importante da marca, entre tantas outras coisas. Então, esses são alguns exemplos de como que a gente também percebe que as mídias, elas não estão mais separadas ou segregadas, né? Existe uma integração que faz de qualquer projeto mais importante. E, além disso, a gente vai continuar na nossa jornada também do marketing 1 para 1, para que a gente possa ter a comunicação correta para cada grupo de consumidores. Como eu falei, essa jornada de dados, ela é muito relevante, porque ao mesmo tempo em que eu garanto que eu tenho a minha audiência e eu posso começar a targetear a minha mensagem para essa audiência, quanto mais eu alimento essa audiência, mais eu também tenho dados de como essa audiência se comporta, do que ela quer. E isso retroalimenta todo o meu processo de inovação, de comunicação. Então, a parte de dados e de comunicação 1 para 1, além dessas grandes ideias integradas, também é um pilar chave da evolução da nossa mídia. Sem dúvida. E o costume da pessoa também, né? As altas tecnologias fazendo com que a pessoa
Antigamente vocês poderiam pensar muito em ponto de venda, hoje você tem que pensar no cara que está em casa e a tecnologia faz com que um aperto de botão o produto chegue na sua casa. Então, cara, Total. isso é um negócio que tem relevância você pensar no consumidor nos dias de hoje. Com certeza, com certeza. Acho que, como você bem mencionou, as vendas online foram outras que vieram para ficar e que fizeram com que a gente também mudasse e avançasse ainda mais na parte de inovação e digitalização das nossas marcas e da nossa companhia. Como que as marcas podem ajudar a impulsionar o mercado por conta das mídias? Eu acho que, olha, eu vou dar um exemplo, acho que são os mesmos exemplos que eu dei na outra resposta, mas eu acho que já com o ângulo de falar como realmente impulsionar o cenário esportivo. Quando eu volto para o cenário de e-games, uma marca como Old Spice, que é uma marca de desodorantes, ela não é endêmica ao mundo dos jogos, mas hoje ela é reconhecida pelos gamers como a marca não endêmica mais associada a esse universo. E por quê? E por que essa conexão tão grande foi criada? Porque desde o começo, quando muito se debatia se e-games eram, na verdade, esporte de verdade, essa marca falou, eu vou apostar nesse cenário. Eu vou patrocinar projetos, eu vou patrocinar gamers. E com isso eu vou dar visibilidade para que esse cenário se desenvolva. Então, num momento em que se falava, nossa, mas estratégia de gamer é nicho. Nicho? Mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras passam mais de 10 horas por semana jogando. É nicho. Então, acho que a gente ajudou, acho que parte de ajudar a mover e incentivar esse cenário esportivo é também trazer os dados à tona, é também incentivar, patrocinar, dar visibilidade. E algo que é muito legal é perceber como a recíproca, né? Como o retorno vem. A gente tem consumidores engajadíssimos com essa marca porque sabem que a Old Spice apoiou desde o começo o cenário dos esportes online e não só surfou essa onda quando algo já estava consolidado. E outro exemplo é realmente como que a gente também pode buscar outras narrativas a partir do esporte. Acho que o recente patrocínio de Gillette à seleção de futsal Down é um excelente um excelente exemplo, porque se trata não só da gente colocar um atleta na nossa comunicação, se trata de a gente abrir caminhos, abrir espaços para que novas modalidades, para que mais pessoas possam ser incluídas num cenário do esporte que tem tudo a ver com, como a gente falou, o nosso propósito, né? O esporte tem a ver com os nossos valores, então patrocinar o esporte dá cada vez mais visibilidade e recursos, inclusive para novas modalidades ou para modalidades ainda não tão desenvolvidas, faz com que a gente cumpra o nosso compromisso de desenvolver e ampliar valores que a gente adoraria ver cada vez mais difundidos. Então esses são alguns exemplos que a gente tem de muitos que eu poderia dar ao longo dos últimos anos. Não, muito legal. A gente vê isso que é muito importante, porque assim, eu particularmente trabalho com o mercado de futebol e o futebol ele tem aquele impacto, né? Então a gente vê que as grandes marcas vêm atrás da gente tem uma procura grande. Mas é muito legal ver que vocês também não estão só preocupados com a visibilidade da marca, vocês estão preocupados em fazer um diferencial por aquele meio, Perfeito. por aquele esporte. A grande maioria das empresas, obviamente, querem entender qual o impacto, qual a audiência, para quem eu vou estar chegando. Claro. Quando vocês patrocinam o esporte do Down, não tem muita visibilidade de mídia esportiva, de mídia televisiva. Então é muito legal vocês incentivarem também esse tipo de esporte. Perfeito, e acho que um bom ponto que você colocou e também como a gente usa já a penetração e a visibilidade das nossas marcas para também impulsionar esse cenário. Então, todo campeonato que começa agora em abril, ele também vai ser divulgado, né, os melhores momentos nas redes sociais da própria marca Gillette, que é uma marca que tem um histórico de esporte, inclusive de futebol, né, do futebol tradicional.
Então, acho que isso também faz sentido de, além de eu buscar visibilidade em patrocínios como Big Brother, como futebol, como Olimpíadas, como que eu também uso essa visibilidade para dar um retorno e para impulsionar ainda mais outros segmentos esportivos. Então, é isso, né? A força para o crescimento e a força para o bem em grande parte dos exemplos que eu pude dar, inclusive de esporte. Muito legal, dá para perceber, vocês aí que estão ouvindo a gente, que a empresa não chega em nenhum lugar sem ter um planejamento. É muito legal falar com pessoas que cuidam dessa área, né? Então, muito obrigado pelo nosso bate-papo, foi enriquecedor e a gente empreende cada vez no nosso bate-bola com o mercado um pouco mais sobre cada marcas. Perfeito, muito obrigada, é um prazer estar nessa conversa.